Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu espero mesmo que esteja tudo bem contigo. No dia de hoje, a leitura integral do Decreto número 7.830, de 17 de outubro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de caráter geral aos programas de regularização ambiental, de que trata a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e dá outras providências. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Este decreto dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, sobre o Cadastro Ambiental Rural, CAR, e estabelece normas de caráter geral aos programas de regularização ambiental, PRA, de que trata a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Artigo 2º. Para os efeitos deste decreto, entende-se por, inciso 1, Sistema de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, Sistema Eletrônico de Âmbito Nacional destinado ao gerenciamento de informações ambientais dos imóveis rurais. Inciso 2, Cadastro Ambiental Rural, CAR, Registro Eletrônico de Abrangência Nacional junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente, SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Inciso 3. Termo de compromisso. Documento formal de adesão ao Programa de Regularização Ambiental, PRA, que contenha, no mínimo, os compromissos de manter, recuperar ou recompor as áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito do imóvel rural, ou ainda de compensar áreas de reserva legal. Inciso 4. Área de remanescente de vegetação nativa. Área com vegetação nativa em estágio primário ou secundário avançado de regeneração. Inciso 5. Área degradada. Área que se encontra alterada em função de impacto antrópico, sem capacidade de regeneração natural. Inciso 6. Área alterada. Área que após o impacto ainda mantém capacidade de regeneração natural. Inciso 7. Área abandonada. Espaço de produção convertido para o uso alternativo do solo, sem nenhuma exploração produtiva há pelo menos 36 meses e não formalmente caracterizado como área de pousio. Inciso 8. Recomposição. Restituição de ecossistema ou de comunidade biológica nativa degradada ou alterada à condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original. Inciso 9. Planta. Representação gráfica plana em escala mínima de 1 para 50.000, que contenha particularidades naturais e artificiais do imóvel rural. Inciso 10. Croquis. Representação gráfica simplificada da situação geográfica do imóvel rural a partir de imagens de satélite georreferenciada disponibilizada via SICAR, e que inclua os remanescentes de vegetação nativa, as servidões, as áreas de preservação permanente, as áreas de uso restrito, as áreas consolidadas e a localização das reservas legais. Inciso 11. Pousio. Prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuárias ou civiculturais por, no máximo, 5 anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo. Inciso 12. Rio perene. Corpo de água lótico que possui naturalmente escoamento superficial durante todo o período do ano. Inciso 13. Rio intermitente. Corpo de água lótico que naturalmente não apresenta escoamento superficial por períodos do ano. Inciso 14. Rio efêmero. Corpo de água lótico que possui escoamento superficial apenas durante ou imediatamente após períodos de precipitação. Inciso 15. Regularização ambiental. Atividades desenvolvidas e implementadas no imóvel rural que visem a atender ao disposto na legislação ambiental e, de forma prioritária, a manutenção e recuperação de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, e a compensação da reserva legal quando couber. Inciso 16. Sistema agroflorestal. Sistema de uso e ocupação do solo em que as plantas lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas, forrageiras, em uma mesma unidade de manejo,
de acordo com o arranjo espacial e temporal com alta diversidade de espécies e interações entre estes componentes. Inciso 17. Projeto de recomposição de área degradada e alterada. Instrumento de planejamento das ações de recomposição contendo metodologias, cronograma e insumos. E, inciso 18. Cota de reserva ambiental, CRA. Título normativo representativo de área com vegetação nativa existente ou em processo de recuperação, conforme o disposto no artigo 44 da Lei nº 12.651, de 2012. Capítulo 2 do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, SICAR. Artigo 3º. Fica criado o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, com os seguintes objetivos. Inciso 1. Receber, gerenciar e integrar os dados do CAR de todos os entes federativos. Inciso 2. Cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais referentes a seu perímetro e localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às áreas de interesse social, às áreas de utilidade pública, às áreas de preservação permanente, às áreas de uso restrito, às áreas consolidadas e às reservas legais. Inciso 3. Monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a supressão da vegetação nativa e da cobertura vegetal nas áreas de preservação permanente, de uso restrito e de reserva legal no interior dos imóveis rurais. Inciso 4. Promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação ambiental no território nacional. E, inciso 5, disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização ambiental dos imóveis rurais em território nacional na internet. Parágrafo 1º. Os órgãos integrantes do CINIMA disponibilizarão, em sítio eletrônico localizado na internet, a interface de programa de cadastramento integrada ao SICAR, destinado à inscrição, consulta e acompanhamento da situação da regularização ambiental dos imóveis rurais. Parágrafo 2º. Os entes federativos que não disponham de sistema para o cadastramento de imóveis rurais poderão utilizar o módulo de cadastro ambiental rural, disponível no SICAR, por meio de instrumento de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente. Parágrafo 3º. Os órgãos competentes poderão desenvolver módulos complementares para atender a peculiaridades locais, desde que sejam compatíveis com o SICAR e observem os padrões de interoperabilidade de governo eletrônico, EPING, em linguagem e mecanismos de gestão de dados. Parágrafo 4º. O Ministério do Meio Ambiente disponibilizará imagens destinadas ao mapeamento das propriedades e posses rurais para compor a base de dados do Sistema de Informações Geográficas do SICAR, com vistas à implantação do CAR. Artigo 4º. Os entes federativos que já disponham de sistema para o cadastramento de imóveis rurais deverão integrar sua base de dados ao SICAR, nos termos do inciso 8 do caput do artigo 8º e do inciso 8 do caput do artigo 9º da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. Seção 2. Do Cadastro Ambiental Rural. Artigo 5º. O Cadastro Ambiental Rural, CAR, deverá contemplar os dados do proprietário, possuidor rural ou responsável direto pelo imóvel rural, a respectiva planta georreferenciada do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação da localização dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de preservação permanente, das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas e da localização das reservas legais. Artigo 6º. A inscrição no CAR, obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, tem natureza declaratória e permanente, e conterá informações sobre o imóvel rural, conforme o disposto no artigo 21. Parágrafo 1º. As informações são de responsabilidade do declarante, que incorrerá em sanções penais e administrativas, sem prejuízo de outras previstas na legislação, quando total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas. Parágrafo 2º. A inscrição no CAR deverá ser requerida no prazo de 1 ano contado da sua implantação, preferencialmente junto ao órgão ambiental municipal ou estadual competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Parágrafo 3º. As informações serão atualizadas periodicamente ou sempre que houver alteração de natureza dominial ou possessória. Parágrafo 4º. A atualização ou alteração dos dados inseridos no CAR só poderão ser efetuadas pelo proprietário ou possuidor rural ou representante legalmente constituído.
Artigo 7º. Caso detectadas pendências ou inconsistências nas informações declaradas e nos documentos apresentados no CAR, o órgão responsável deverá notificar o requerente de uma única vez para que preste informações complementares ou promova a correção e adequação das informações prestadas. Parágrafo 1º. Na hipótese do caput, o requerente deverá fazer as alterações no prazo estabelecido pelo órgão ambiental competente, sob pena de cancelamento da sua inscrição no CAR. Parágrafo 2º. Enquanto não houver manifestação do órgão competente acerca de pendências ou inconsistências nas informações declaradas e nos documentos apresentados para a inscrição no CAR, será considerada efetivada a inscrição do imóvel rural no CAR para todos os fins previstos em lei. Parágrafo 3º. O órgão ambiental competente poderá realizar vistorias de campo sempre que julgar necessário para a verificação das informações declaradas e acompanhamento dos compromissos assumidos. Parágrafo 4º. Os documentos comprobatórios das informações declaradas poderão ser solicitados, a qualquer tempo, pelo órgão competente e poderão ser fornecidos por meio digital. Artigo 8º. Para o registro no CAR dos imóveis rurais referidos no inciso 5 do caput do artigo 3º da Lei nº 12.651, de 2012, será observado o procedimento simplificado nos termos de ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente, no qual será obrigatória apenas a identificação do proprietário ou possuidor rural, a comprovação da propriedade ou posse e a apresentação de croquis que indique o perímetro do imóvel, as áreas de preservação permanente e os remanescentes que formam a reserva legal. Parágrafo 1º. Caberá ao proprietário ou possuidor apresentar os dados com a identificação da área proposta de reserva legal. Parágrafo 2º. Caberá aos órgãos competentes integrantes do CISNAMA ou instituição por ele habilitada realizar a captação das respectivas coordenadas geográficas, devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico, assegurada a gratuidade de que trata o parágrafo único do artigo 53 da Lei nº 12.651, de 2012, sendo facultado ao proprietário ou possuidor fazê-lo por seus próprios meios. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo ao proprietário ou posseiro rural com até 4 módulos fiscais que desenvolvam atividades agro-silvipastoris e aos povos e comunidades indígenas e tradicionais que façam uso coletivo do seu território. Capítulo 3 do Programa de Regularização Ambiental, PRA. Artigo 9º. Serão instituídos, no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal, programas de regularização ambiental, PRAS, que compreenderão conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e posseiros rurais com o objetivo de adequar e promover a regularização ambiental com vistas ao cumprimento do disposto do capítulo 13 da Lei nº 12.651, de 2012. Parágrafo único. São instrumentos do Programa de Regularização Ambiental, inciso 1, o Cadastro Ambiental Rural, CAR, conforme disposto no caput do artigo 5º. Inciso 2, o termo de compromisso. Inciso 3, o projeto de recomposição de áreas degradadas e alteradas e, inciso 4, as cotas de reserva ambiental, CRA, quando couber. Artigo 10, os programas de regularização ambiental, PRAS, deverão ser implantados no prazo de 1 ano, contado da data da publicação da Lei nº 12.651, de 2012. Prorrogável por uma única vez e por igual período, por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 11. A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, a que deverá ser requerida pelo interessado no prazo de 1 ano, contado a partir da sua implantação, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 12. No período entre a publicação da Lei nº 12.651, de 2012 e a implantação do PRA em cada estado e no Distrito Federal, e após a adesão dos interessados ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Artigo 13.
A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no artigo 12 e cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências previstas na Lei nº 12.651, de 2012, nos prazos e condições neles estabelecidos. Parágrafo único. As multas decorrentes das infrações referidas no caput serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA. Artigo 14. O proprietário ou possuidor rural inscrito no CAR que for autuado pelas infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, durante o prazo de que trata o artigo 11, poderá promover a regularização da situação por meio da adesão ao PRA, aplicando-se-lhe o disposto no artigo 13. Artigo 15. Os PRAs a serem instituídos pela União, Estados e Distrito Federal deverão incluir mecanismo que permita o acompanhamento de sua implementação, considerando os objetivos e metas nacionais para florestas, especialmente a implementação dos instrumentos previstos na Lei nº 12.651, de 2012, a adesão cadastral dos proprietários e possuidores de imóvel rural, a evolução da regularização das propriedades e posses rurais, o grau de regularidade do uso de matéria-prima florestal e o controle e prevenção de incêndios florestais. Artigo 16. As atividades contidas nos projetos de recomposição de áreas degradadas e alteradas deverão ser concluídas de acordo com o cronograma previsto no termo de compromisso. Parágrafo 1º. A recomposição da reserva legal de que trata o artigo 66 da Lei nº 12.651, de 2012, deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do CISNAMA e ser concluída em até 20 anos, abrangendo, a cada 2 anos, no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação. Parágrafo 2º. É facultado ao proprietário ou possuidor de imóvel rural o uso alternativo do solo da área necessária à recomposição ou regeneração da reserva legal, resguardada a área da parcela mínima definida no termo de compromisso, que já tenha sido ou que esteja sendo recomposta ou regenerada, devendo adotar boas práticas agronômicas com vistas à conservação do solo e água. Artigo 17. Os PRAs deverão prever as sanções a serem aplicadas pelo não cumprimento dos termos de compromisso firmados nos termos deste decreto. Artigo 18. A recomposição das áreas de reserva legal poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas e exóticas em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros. Inciso 1. O plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional e, inciso 2, a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% da área total a ser recuperada. Parágrafo único. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que optar por recompor a reserva legal com utilização do plantio intercalado de espécies exóticas terá direito à sua exploração econômica. Artigo 19. A recomposição das áreas de preservação permanente poderá ser feita isolada ou conjuntamente pelos seguintes métodos. Inciso 1. Condução de regeneração natural de espécies nativas. Inciso 2. Plantio de espécies nativas. Inciso 3. Plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas. E, inciso 4. Plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas de ocorrência regional, em até 50% da área total a ser recomposta, nos casos dos imóveis a que se refere o inciso 5 do caput do artigo 3º da Lei nº 12.651, de 2012. Parágrafo 1º. Para os imóveis rurais com área de até um módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. Parágrafo 2º.
para os imóveis rurais com área superior a 1 módulo fiscal e de até 2 módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 8 metros, contados da borda de calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. Parágrafo 3º. Para os imóveis rurais com área superior a 2 módulos fiscais e de até 4 módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 15 metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. Parágrafo 4º. Para fins do que dispõe o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 61-A da Lei nº 12.651, de 2012, a recomposição das faixas marginais ao longo dos cursos d'água naturais será de, no mínimo, inciso 1, 20 metros, contados da borda da calha do leito regular para imóveis com área superior a 4 e de até 10 módulos fiscais nos cursos d'água com até 10 metros de largura e, inciso 2, nos demais casos, extensão correspondente à metade da largura do curso d'água, observado o mínimo de 30 e o máximo de 100 metros, contados da borda da calha do leito regular. Parágrafo 5º. Nos casos de áreas rurais consolidadas em áreas de preservação permanente no entorno de nascentes e olhos d'água perenes, será admitida a manutenção de atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 metros. Parágrafo 6º. Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de, inciso 1, 5 metros para imóveis rurais com área de até 1 módulo fiscal. Inciso 2, 8 metros para imóveis rurais com área superior a 1 módulo fiscal e de até 2 módulos fiscais. Inciso 3, 15 metros para imóveis rurais com área superior a 2 módulos fiscais e de até 4 módulos fiscais. E, inciso 4, 30 metros para imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais. Parágrafo 7º. Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recomposição das faixas marginais em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado, de largura mínima de, inciso 1, 30 metros para imóveis rurais com área de até 4 módulos fiscais e, inciso 2, 50 metros para imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais. Parágrafo 8º. Será considerada, para os fins do disposto neste artigo, a área detida pelo imóvel rural em 22 de julho de 2008. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 20. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que firmaram o termo de adesão e compromisso de que trata o inciso 1 do caput do artigo 3º do Decreto nº 7.029, de 10 de dezembro de 2009, até a data de publicação deste decreto, não serão autuados com base nos artigos 43, 48, 51 e 55 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Artigo 21. Ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente estabelecerá a data a partir da qual o CAR será considerado implantado para os fins do disposto neste decreto e detalhará as informações e os documentos necessários à inscrição no CAR, ouvidos os ministros de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário. Artigo 22. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 23. Fica revogado o Decreto 7.029, de 10 de dezembro de 2009. Brasília, 17 de outubro de 2012. Encerramos, neste momento, a leitura integral do Decreto nº 7.830, que dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, sobre o Cadastro Ambiental Rural e dá outras providências. Espero mesmo que este conteúdo possa contribuir na sua jornada de qualquer maneira. Inscreva-se aqui no canal e deixe seu like nesse vídeo.
Deixe nos comentários as suas críticas, elogios e sugestões dos próximos vídeos que gostaria de ver aqui no canal Leis Brasileiras em Áudio. Eu espero mesmo que esse vídeo colabore na sua jornada de qualquer maneira. Eu lhe desejo sucesso e prosperidade em sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.